Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso Descomplicando o Processo de Emagrecimento, Escolhas Alimentares Inteligentes e Direcionadas para cada estilo de vida. Então, eu espero que ao final do curso todo mundo consiga ter um caminho melhor aí em relação às escolhas alimentares, mas também que essas escolhas tragam longevidade, qualidade de vida, né? E que esse tempo que a gente vai passar junto seja muito leve, seja muito prazeroso e que traga impactos duradouros durante toda a sua vida. Então, o objetivo desse curso ele é melhorar, né, a sua autonomia alimentar. Então, conseguindo fazer escolhas inteligentes dentro da sua rotina, da sua vida e baseado na ciência. Então, eu gostaria que vocês, né, vou tentar passar para vocês entenderem como que alcança o déficit calórico, que ele é essencial no processo de emagrecimento, entender como que a gente faz substituições dentro dos grupos de alimentos, escolhas inteligentes para conseguir auxiliar no seu processo de emagrecimento. Então, sem terrorismos nutricionais, nós vamos juntos melhorar a sua saúde. Então, nutrição é ajuste, nutrição é educação, é saúde, é comportamento, não proibição, como muitas pessoas falam, né? Então, vamos começar nosso primeiro módulo. Nosso primeiro módulo vai ser sobre qual a melhor dieta para emagrecer. O que a ciência diz sobre isso? Então, nesse módulo, eu vou explicar qual que é a diferença entre emagrecer e perder peso, que muitas pessoas tratam como se fosse a mesma coisa, mas não é. E vamos também compreender o que a ciência fala sobre as dietas e o processo de emagrecimento. Eu vou compartilhar com vocês aqui, para ficar mais fácil de visualizar, um material que eu preparei especialmente para esse curso. Então, vamos lá, vamos dar início ao nosso curso, que eu estou muito animada para conseguir melhorar a autonomia alimentar de todos vocês que toparam participar desse curso super bacana. Então, vamos começar pelo módulo 1, que é qual é a melhor dieta para emagrecer. Então, vamos entender qual a diferença entre emagrecer e perder peso e compreender o que a ciência diz sobre as dietas e o processo de emagrecimento. Então, quando eu falo dessa questão de diferença entre emagrecer e perder peso, o que vem na cabeça? Pense nessa palavra, emagrecer. E perder peso. Perder peso fica um pouco mais fácil da gente pensar, né? Então, perder peso, subo na balança, tá um peso a menos ali do que estava antes, certo? Agora, emagrecer é se tornar mais magro. E se tornar mais magro pode ser conseguido de duas maneiras. Ou perdendo gordura corporal, principalmente aquela estocada no tecido adiposo, ou então ganhando massa magra. Porque quando você ganha massa magra, vai reduzir gordura proporcionalmente, certo? Nosso corpo pode ser dividido, né, nesses compartimentos que a gente chama de massa magra e gordura corporal. Então, se você aumenta proporcionalmente a massa magra, você vai reduzir, né? Seu corpo estará mais magro, você vai reduzir a gordura corporal. Então, pense uma coisa aqui comigo. Se você ganhar 2 quilos de massa magra e perder 2 quilos de gordura, quando você subir na balança, o peso vai estar exatamente o mesmo. Certo? Porque você ganhou 2 quilos de massa magra e perdeu 2 quilos de gordura. Então, o peso vai estar exatamente o mesmo. Mas significa que você emagreceu. Agora, se você perder
2 quilos de gordura e ganhar 1 quilo de massa magra, na balança você vai estar com 1 quilo a mais. Mas você está mais magro. Porque você ganhou 1 quilo de massa magra e perdeu 2 de gordura. Então você perdeu 2 quilos de... Agora, uma terceira hipótese. Se você perdeu 2 quilos de massa magra, você vai subir na balança, vai estar 2 quilos a menos. Mas você não emagreceu. Você engordou proporcionalmente. Por quê? Porque você perdeu massa magra, então aumentou gordura corporal. Entende? Então, na balança, a balança ela não diz muito sobre sobre esse processo de emagrecimento, porque ela só vai mostrar o peso, mas da onde veio essa mudança, a gente não sabe com a balança. E temos que lembrar também, ó, olha essa figura que tá mostrando para vocês aí, que a gordura ela ocupa um espaço muito maior, né? Então, você percebe, tem 2 quilos de gordura e 2 quilos de músculo na figura. Então, 2 quilos de gordura ocupam um espaço muito maior do que 2 quilos de músculo. Certo? Então, às vezes a pessoa chega com um objetivo ou pensa na cabeça que ela tem um objetivo de perder 10 quilos, 7 quilos, mas muitas vezes não é. Porque se ela conseguir perder realmente gordura corporal e aumentar a massa magra, que isso sim é emagrecer, ela não precisaria perder todos aqueles quilos que ela imagina, certo? Então, a gente precisa pensar sobre isso. Uma outra questão muito importante aqui na, no peso da balança é o seguinte: todos os dias a gente vai ter variações de peso. Isso é fisiológico, é normal, acontece com todo mundo. Então, em torno de 1 quilo, 1,5 quilo no dia vai dar diferença. Em média, claro, tem gente que pode ter uma maior variação, tem gente que pode ter uma menor variação, mas em média 1 quilo, 1,5 quilo por dia você vai estar variando. Então, é um outro ponto para pensar em relação ao processo de emagrecimento. Outra coisa é que a quantidade de água corporal é o que mais influencia o peso a curto prazo. Por quê? Dependendo da sua alimentação, da composição dessa dieta, da quantidade de suor, até oscilações hormonais. Então, tudo isso oscila a quantidade de água do nosso corpo. Por isso que a gente tem diariamente essa variação de peso. Mas é algo fisiológico, que é normal, que é uma regulação do nosso corpo. Então, precisamos estar cientes disso sempre que estamos pensando em passar por um processo de emagrecimento. Vou dar um exemplo aqui para ficar mais fácil. Se você sobe na balança, pesa, aí você bebe 500 ml de água, sobe na balança de novo, vai aumentar o peso da balança. Mas você engordou 500 gramas por ter bebido 500 ml de água? Claro que não, né? Então você não engordou, é só uma questão de adaptação até essa água entrar nas células, regulação, para ver o tanto que vai ser eliminado ou não. Uma outra questão, hábito intestinal. Então, se você vai no banheiro determinada hora, se você fica 3 dias sem ir no banheiro, isso também vai oscilar o peso, tá? Mas a curto prazo, o que mais influencia é a quantidade de água corporal e um dos principais motivos é o aumento na concentração de sódio. Então, você, por exemplo, passou um final de semana que você acabou consumindo mais alimentos ricos em sódio, e aí, para compensar, seu corpo vai reter mais água.
E aí, então, na segunda-feira você vai subir na balança e vai tá um peso aumentado, por causa desse aumento da concentração de sódio, que precisou reter mais água. Depois você volta à sua rotina, comendo frutas, verduras, legumes, né? Tudo certinho. E o que que vai acontecer? Vai voltar o peso. Então, essa oscilação é normal. Uma pergunta: o local de acúmulo de gordura tem influência no risco para a saúde? O que que vocês acham? O lugar onde a gente mais tem acúmulo de gordura influencia no risco para a saúde? Sim. Então, a gente sabe que o acúmulo de gordura abdominal, que a gente chama de gordura visceral, ele é mais perigoso para a saúde do que o acúmulo de gordura subcutânea. Então, ó, subcutânea embaixo da pele, visceral entre as vísceras. Então, essa gordura visceral que acumula aqui na região do abdômen, ela é mais perigosa, aumenta o risco para doenças cardiovasculares do que a gordura subcutânea. Por isso que e o que os estudos mais novos têm mostrado é que, por exemplo, indivíduos que têm esse acúmulo de gordura na região abdominal, que a gente chama de obesidade central, que vocês estão vendo aí na imagem, ela é mais perigosa, e esse acúmulo na região do quadril de, de gordura, ele não tem um risco nem próximo desse que está acumulado aqui no abdômen. Então, parece até ter um efeito protetor, esse acúmulo da gordura na, na região do quadril, tá? Então, sim, faz diferença o local de acúmulo de gordura. Então, nós temos um risco aumentado para doença cardiovascular quando nós temos uma alta quantidade da gordura concentrada na região abdominal. Tá, sabendo de tudo isso, então, existe um peso ideal? Tem um peso que tal pessoa de tal no sexo feminino ou masculino, de tal idade, com tal altura? Então, a gente sabe, né, a maioria das pessoas conhecem o IMC, que é o Índice de Massa Corporal. O índice de massa corporal, ele é calculado de que maneira? Peso dividido pela altura ao quadrado. Então, ele não avalia composição corporal também. Então, você não sabe quanto que tem de gordura e quanto que tem de massa magra através do IMC. Então, ele é muito útil, esse índice, para estudos em populações, porque ele tem uma boa correlação com o excesso de gordura corporal quando a gente vai fazer estudos populacionais, com bastante gente. Mas para avaliar um indivíduo sozinho, ele não é um bom parâmetro, entende? Porque se a gente viu que perder peso é diferente de emagrecer, aqui a gente só está olhando para o peso. A gente não está olhando para a composição corporal, certo? E uma outra questão em relação ao IMC é o quê? Essa tabelinha que vocês estão vendo, ela mostra a classificação do IMC. Então, você faz lá peso dividido pela altura ao quadrado. Se isso der menor do que 18,5, a classificação é magreza ou baixo peso. Então, vocês vão ver que tem algumas diferenças na tradução, né? 18,5 a 24,9, eutrofia, então normalidade. 25 a 29,9, pré-obesidade ou sobrepeso. 30 a 34,9, obesidade grau 1. 35 a 39,9, está escrito errado ali nessa tabela agora que eu vi. Obesidade grau 2. Maior do que 40, obesidade grau 3. Certo. Então, teoricamente, pela classificação do IMC, indivíduos que estão dentro da eutrofia, que seria entre 18,5 e 24,9, estariam na normalidade. Só que o que a gente mostra? A gente não, os estudos mostram, a ciência mostra que o menor risco está entre o 21 e o 27.
de IMC. E se a gente olha 21 a 27, a gente já está pegando a classificação dentro de sobrepeso. E ali é o menor risco. E outra questão é que, se o menor risco é entre 21 a 27, menor do que 21 também tem risco. Então, o risco de uma pessoa obesa e de uma pessoa com IMC 18 são semelhantes. Claro que por motivos diferentes. Então, pessoas com baixo peso têm mais chances de doenças infecciosas e pessoas com excesso de peso mais chances de doenças crônicas, mas o risco é aumentado de qualquer maneira. Mas vocês acham que as pessoas, a sociedade julga mais uma pessoa que tem o IMC 30 ou uma pessoa que tem o IMC 18? Então, nós estamos avaliando o tamanho desse corpo por causa da saúde ou por causa da estética? É uma questão muito importante da gente pensar, da gente refletir. Então, depois de tudo isso, vocês perceberam que a balança não é um bom parâmetro se o seu objetivo for emagrecer de forma saudável. Porque o menor número ali não significa sempre emagrecimento. Que você pode estar perdendo massa magra. A massa magra tem um efeito protetor para a nossa saúde. Enquanto que o excesso de gordura corporal, dependendo do lugar, tem um efeito de aumentar doenças crônicas. Certo? Então, balança não é um bom parâmetro. Então, o que a gente pode usar? Quais são as dicas que eu dou aqui? É o seguinte, se você for uma pessoa que é muito ligada à balança, tente pesar menos vezes do que você costuma. Então, já coloca essa meta. Tente também não definir um peso específico. Então, eu quero chegar naquele número, né? No 65. Não, defina uma faixa. Por quê? Porque vai oscilar de qualquer maneira. Então, a gente nunca deve considerar esse peso sozinho. Vamos usar outros parâmetros para avaliar o processo de emagrecimento. Então, circunferências são medidas muito úteis e fáceis de serem feitas. Né? Então, circunferência do braço, da cintura, do quadril, da coxa. Então, a gente tem várias maneiras de ter esses valores como melhores parâmetros para o processo de emagrecimento real. E uma outra sugestão é ver o tamanho das roupas. Então, quando você emagrece, quer dizer, perde gordura e ganha massa magra, ou só perde gordura, ou só aumenta massa magra, a gente consegue ver essas roupas ficando mais soltas. Então, também é um ótimo parâmetro aí para ajudar, tá? Então, a gente tem que também pensar, certificar, que é uma coisa que eu vou trazer bastante aqui durante o curso, essa meta que você quer de emagrecimento, ela está relacionada com a saúde ou ela está relacionada com essa pressão social em relação ao tamanho do corpo, né? Então, levar nosso corpo ao extremo, em dietas muito restritivas, não é saudável, certo? Então, quando a gente pensa em saudável, é que vai melhorar a saúde. Então, levar o corpo ao extremo não é saudável. Então, a Organização Mundial da Saúde, ela considera a alimentação um dos principais fatores de risco modificáveis para os problemas relacionados com peso corporal. Porque, gente, o peso, ele é influenciado por muitos fatores. Então, isso de falar, é só a pessoa fechar a boca, não é assim, não. É muito mais complexo. Se fosse simples assim, a gente não teria essa prevalência que a gente tem de excesso de peso, obesidade no mundo, certo? Então, tem vários fatores psicológicos, genéticos, sociais, comportamentais, que vão influenciar nesse peso. Então, a gente sabe que a alimentação é um dos principais fatores de risco modificáveis. O que significa isso? Que eu consigo modificar. A genética desculpa, a genética é impossível modificar, né? Outros fatores são possíveis de modificar, mas mais difíceis. Então, a alimentação
É, sim, um dos principais fatores de risco que a gente consegue mudar. Então, sabendo disso, o que que é dieta? Quando fala a palavra dieta, o que que vem na cabeça? Então, hoje em dia, a palavra dieta, ela é muito associada à restrição, à proibição, à perda de peso, quando na verdade, dieta é uma palavra que tem origem do latim e significa modo de vida. Então, por isso que dieta, na verdade, é tudo que você come e bebe durante o dia. Então, como é a sua dieta? É o seu padrão alimentar, como você costuma se alimentar, tá? É que hoje em dia, atualmente, as pessoas levam essa palavra dieta como restrição, como perda de peso, mas o significado dela não é esse. Então, a dieta vai incluir todos a ingestão de todos os alimentos e bebidas, considerando as condições daquele indivíduo, condições fisiológicas, emocionais, culturais, econômicas, ambientais, sociais, prazer em comer, tá? E a gente usa também, ela é muito importante como indicador de saúde, porque a gente viu que é um dos principais, fatores de risco modificáveis, é a dieta. Então, dependendo desse padrão, dependendo dessa dieta, agora que vocês já sabem que dieta não é restrição, ela pode estar associada à oscilação de peso, então para baixo ou para cima, a distúrbios alimentares, a doenças cardiovasculares, a perfis metabólicos ruins, a baixa aptidão física, a função cognitiva, então memória, humor, a diversas doenças crônicas, diabetes, câncer, osteoporose. Então a dieta ela tem influência sim em diversas doenças ou em boa qualidade de vida, certo? Então dependendo do padrão dessa dieta, vai sim influenciar na saúde desse indivíduo. Bom, e aí tem um conceito que vem sendo muito estudado, que ele tem um nome, né, se denomina mentalidade da dieta. O que que é isso? A gente acabou de ver que dieta é modo de vida, que dieta é tudo que a gente come e bebe. Só que hoje em dia essa palavra vem com sinônimo de restrição, de perda de peso. Então, mentalidade da dieta é o quê? É o controle social e esse mal-estar que atravessa a experiência de muitas pessoas com a alimentação e com o corpo. Então, esse controle da sociedade e essa pressão e essa relação que hoje em dia a sociedade tem com os alimentos e com o corpo, é o que a gente denomina a mentalidade da dieta. Então, a maioria das pessoas hoje em dia não sabe mais o que gosta de comer, não sabe mais se está sentindo fome, não sabe mais se está satisfeito, se está saciado. Por quê? Por causa dessa pressão. Isso é certo comer, isso é errado comer. Esse corpo não é o ideal, esse corpo não é o perfeito para o que está usando agora, né? Então a gente parou, eu falo a gente como sociedade, né? Parou de perceber esses sinais básicos, esses sinais internos básicos de fome e saciedade, por exemplo. Eles que determinavam o momento que a gente ia comer, o que a gente ia comer, quanto a gente ia comer. E agora não, certo? Então a gente vê uma sociedade que tem uma relação perturbada com a comida. Por quê? Por causa desses ideais de beleza, por causa do crescimento da produção industrial de alimentos, devido à massificação e à cultura.
Então, hoje, comer ficou um ato desconectado dos sinais internos e ficou um ato mais conectado aos fatores externos, o que é certo, o que é errado, o que é feio, o que é bonito, o que pode, o que não pode, né? Então, ficou desligado do que você realmente quer, do que você sente prazer. Então, a sociedade atual, ela é lipofóbica. Que é isso? Fobia à gordura, a um corpo gordo, né? Então, os corpos, eles são controlados em busca desses ideais sociais. E também, que mais que é característico da sociedade atual? Esse consumo em massa. Então, a gente nunca está satisfeito com o que a gente tem, né? A gente pode até extrapolar isso para outras áreas, sem ser só da alimentação. Então, a gente consome, compra, compra, consome, compra, desperdiça, desperdiça. Então, nós somos instigados a isso. Então, a gente vive num mundo que, que ambíguo, né? Onde se valoriza a culinária, mesas maravilhosas, prazer em comer um alimento diferente, bonito, e o não, que não pode comer, o que é proibido, o que não quer, que você se sente culpado por comer, porque aquilo tem muita gordura, porque aquilo tem muito carboidrato, porque aquilo tem muito, né? Então, é essa ambiguidade que a gente vive e essa relação com a comida acaba ficando muito perturbada. E aí, essa perturbação da relação com a comida, ela vai levar a uma moral alimentar. Então, que é o seguinte, você come porque está com vontade, porque sente prazer em comer determinado alimento, determinada preparação, e aí, logo em seguida, você se culpa por isso. E aí, você se culpando, você se proíbe de comer, como uma forma de se punir por ter feito aquilo. Mas logo em seguida, você busca por esse prazer novamente. E se culpa, e se proíbe. Então, muitos autores chamam isso de ciclo da dieta, que é, por quê? Pensando em dieta como restrição, né? Pensando nessa mentalidade da dieta. Então, eu como, eu me sinto mal porque eu comi aquilo, aí eu me proíbo, como uma punição, aí eu tenho vontade de novo, eu como, e fica nesse ciclo. É isso que nós vamos sair, né? Agora, entendendo tudo isso. Então, eu queria deixar uma pergunta para vocês refletirem. Então, sua meta estética, seu padrão de beleza, é compatível com o seu estilo de vida? Porque o que a gente vê nas redes sociais, influenciadores com corpos que a sociedade chama de perfeitos, magros, altos, musculosos. A pessoa, muitas vezes, ela vive disso. Você vive disso? Como que é a sua relação social? Como que é o seu dia a dia de trabalho? Então, fiquem com essa pergunta aí, na cabeça. Então, sua meta estética, seu padrão de beleza é compatível com o seu estilo de vida? Ou será que você está sendo influenciado ou influenciada pela mentalidade da dieta? Então, mais para o fim do curso, nós vamos conversar mais sobre isso. Então, a gente tem que entender que a obesidade é um problema de saúde público. O que que é isso? Problema de saúde pública, desculpa. Está aumentando a cada dia os casos, e isso traz outras comorbidades, então outras doenças. Então, o tempo todo, surgem novas estratégias
para tentar tratar o sobrepeso e a obesidade. Então, tá todo mundo em busca, a ciência, as pessoas leigas, de uma dieta ideal, né? Que consiga mudar a composição corporal, agora que vocês sabem, né? Mudar a composição corporal e alcançar resultados metabólicos satisfatórios. Que seriam resultados metabólicos satisfatórios? Se a pessoa tem uma hipercolesterolemia, então colesterol alto, reduzir esse colesterol. Se essa pessoa tem uma resistência à insulina, se essa pessoa tem um aumento da glicemia, um triglicerídeos elevado, então isso que seria resultado metabólico satisfatório, reduzir esses parâmetros, por exemplo. E aí, o que a gente vê? Que todo mundo fica na dúvida, né? A sociedade fica na dúvida, ou é muito influenciado, podemos dizer assim, por estratégias que são baseadas em impressões pessoais, de redes sociais, mas que não tem um cunho científico, que não tem evidência científica para isso. Então, isso é uma coisa muito comum. Eu, como nutricionista, posso dizer que nos atendimentos a gente passa mais tempo desmentindo questões que foram vistas em redes sociais, que são baseadas em impressões pessoais, para poder explicar o que realmente tem evidência científica, o que realmente a ciência já conseguiu provar, tá? E mesmo a ciência já conseguiu provar tudo? Não. Senão a gente não teria motivo para estudar mais, né? Então, a gente também tem que analisar essas evidências com cautela, porque tem muitos trabalhos que têm limitações. Então, eu quero trazer aqui dentro desse módulo o que a ciência fala sobre as dietas para emagrecimento. Vocês vão ver que a maioria dos trabalhos, eles vêm mais relacionados, só chamam de perda de peso, e não avalia a composição corporal, que é super importante. Então, isso é uma limitação muito complicada, se a gente viu que só alteração na balança pode não significar emagrecimento. Mas vamos ver, então, o que a gente tem. Então, eu peguei essa revisão aqui, que ela mostra as evidências científicas de dietas para perda de peso. Então, classificou essas dietas em três grupos. Um grupo de dietas que chama dietas baseadas na manipulação de macronutrientes. O que significa isso? Nós temos recomendações para o percentual de carboidrato, de proteína e de lipídio. Então, o que seria a manipulação desses macros? Aumentar ou reduzir algum dessas recomendações para esses três macronutrientes: carboidrato, proteína e lipídio, tá? O segundo grupo seria dietas baseadas na restrição de alimentos ou grupos específicos. Então, dieta sem glúten, dieta sem lactose, dieta vegetariana. Então, perceba que essas dietas você está excluindo alimento ou grupo específico. E o terceiro grupo seria dietas baseadas na manipulação de tempo, que a gente conhece como jejum, né? Jejum intermitente. Então, vamos ver o primeiro, que é baseado nessa manipulação de macronutrientes. Então, quais são as dietas mais comuns pensando na manipulação de macronutrientes? Aumentar a proteína, reduzir o consumo de carboidrato ou reduzir o consumo de lipídio. Então, essas são as dietas mais estudadas, mais comuns. E aí, qual será que promove uma melhor mudança na composição corporal? Qual que será que traz uma maior perda de peso? Reduzir lipídio? Reduzir carboidrato? O que será? Vamos ver, então. Restrição de carboidrato. Então, a gente tem, num ambiente hipercalórico, o que seria isso? Num ambiente onde o indivíduo come mais do que gasta, tá? Então, tem maior consumo do que gasto, isso é ambiente hipercalórico. Ingerindo
o carboidrato, o que vai acontecer? Vai aumentar a secreção de insulina, então vai pegar essa glicose e guardar. Então, aí, o excesso, a gente tem um tanto que consegue guardar na forma de glicogênio, depois vai ser armazenado na forma de gordura no tecido adiposo. Então, isso acontece. Eu como mais do que eu posso, mais do que eu gasto. Posso não, desculpa, mais do que eu gasto. Uma quantidade normal de carboidrato, aumenta a insulina, aumenta o tecido adiposo. Então, teoricamente, pensando nessa no que acontece fisiologicamente com o consumo excessivo de carboidrato no ambiente hipercalórico, se eu restringir, então, o carboidrato, eu vou diminuir a insulina, aumentar o glucagon e conseguir oxidar mais gordura. Certo? Isso parece óbvio se você pensa nessa cena. Só que, o que os estudos indicam, apesar desta teoria? Que dietas isocalóricas, o que significa isocalórica? Com a mesma concentração de calorias, mesma quantidade de calorias, tanto você reduzindo carboidrato como você reduzindo lipídio, a perda de peso é semelhante. Então, a pessoa perde a mesma quantidade de peso, independentemente dela reduzir carboidrato ou reduzir lipídio. É isso que os estudos mostram. E sim, mostram alguns benefícios extras na resistência à insulina, quando reduz carboidrato, e benefícios extras na perda de gordura corporal, quando reduz lipídio. Tá? Então, o que a gente pode perceber aqui? Que, em relação à perda de peso, é semelhante, independente de reduzir carboidrato ou lipídio. Por isso que não tem uma dieta mágica, né? Cetogênica. O que seria a cetogênica? A cetogênica, ela é com restrição de carboidrato, mas é uma restrição muito, 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 muito restrita. Porque você não vai comer quase nada de carboidrato e vai comer lipídios em torno de 70%. Que é muito, porque a recomendação de lipídio é mais ou menos, né, 30%. Então, 70% da dieta vai ser lipídio. Então, qual que são os resultados na perda de peso? Sim, tem resultado, perde peso, porque diminui a fome, porque lipídio tem esse papel de deixar a pessoa saciada. Só que tem vários efeitos adversos. Então, constipação, halitose, que é mau hálito, dor de cabeça, cãibra, fraqueza, e uma alteração metabólica super complicada, que é a alteração do perfil lipídico. Ou seja, aumentar LDL colesterol, aumentar triglicerídeo, aumentar colesterol total. E tudo isso leva a doenças cardiovasculares, certo? Então, essa dieta, ela imita o estado de jejum por causa dessa redução absurda de carboidrato. Ela foi feita, né, começou a ser estudada para epilepsia. E sim, a gente tem resultados bons para a epilepsia, mas para pensar em perda de peso e ter todas essas consequências aqui, será que vale a pena? E aí vocês vão estar pensando. E tem uma outra questão ainda dessa dieta, que ela pode aumentar o risco de mortalidade. Por quê? Porque quando você come muito pouco carboidrato, você, a longo prazo, você diminui muito o consumo de fibras. Então, os trabalhos mostram que a baixa ingestão de carboidrato a longo prazo aumenta, sim, a mortalidade. E o consumo excessivo de proteína e de gordura também aumenta a mortalidade, que é exatamente o que essa dieta propõe, né, cetogênica. O que acontece? Quando você restringe muito carboidrato, o que vai sobrar? Então, você vai comer muito, muito lipídio, muita proteína. E
para conseguir alcançar essa quantidade de proteína, você acaba consumindo também, não pensando na cetogênica agora, pensando numa dieta só que restringe carboidrato. Aí, quando você vai aumentar a proteína, você acaba aumentando também o consumo de lipídio. Porque alimentos que são ricos em proteína também são ricos em lipídios. A gente vai entender a composição dos alimentos melhor no módulo 2, tá? Daí eu volto a falar sobre isso. Dietas ricas em proteínas também, que é uma outra muito utilizada aí, pensando na manipulação dos macros. Então, o que os trabalhos mostram? Que em torno de 20% de proteína há uma melhora da composição corporal a curto prazo, e dietas com maior concentração do que 20% de proteína tem um aumento na saciedade, então uma perda de peso significativa por curtos períodos. Porém, para aumentar essa proteína, que é o que eu estava dizendo, para aumentar essa proteína, você acaba aumentando o consumo de carne. E carne também tem gordura saturada. Essa gordura saturada, vocês vão entender melhor no módulo 2, ela é uma gordura que a gente só pode comer um pouquinho por dia. E aí, o consumo excessivo dela aumenta o colesterol total. E dietas ricas em proteínas a longo prazo, a mais de um ano, não tem diferença na perda de peso em relação a outras dietas isocalóricas, ou seja, com a mesma quantidade de calorias, de energia. Ah, mas vocês devem estar pensando, mas eu conheço ciclano, fulano, que reduziu o carboidrato e emagreceu um monte. O que acontece com essa perda de peso rápida dessas dietas que são pobres em carboidratos? É o seguinte, o carboidrato, ou hidrato de carbono, ele precisa de água para ser absorvido, tá? Então, o que acontece? Quando você restringe muito carboidrato, há uma redução dessa concentração de água. Lembra que eu falei que a curto prazo, o que mais influencia no peso é a concentração de água no corpo? Então, quando você tira carboidrato, tira não, né? Reduz carboidrato, o que acontece? Reduz a água. Por isso que a gente tem efeitos muito rápidos com restrições severas de carboidrato. E outra coisa que acontece também, a glicose, né, que é a menor unidade do carboidrato, ela, quando você consome essa glicose que não vai ser utilizada naquele momento, ela fica armazenada na forma de glicogênio. Esse glicogênio pode ser o glicogênio muscular, então fica no músculo, o glicogênio hepático fica no fígado. E isso tem um peso também, esse armazenamento, certo? Então, você pega, como você vai gastar essa reserva desse glicogênio nessa dieta muito restrita em carboidrato, você também vai emagrecer por isso. Então, além da quantidade de água, também tem essa questão do gasto do estoque de glicose, tá? Então, por isso que perde peso rápido. Aí você reintroduz o carboidrato logo em seguida, ele puxa a água, vai precisar de água, aí você volta ao peso anterior. E a chance de dar alguma compulsão, né? Depois também é grande. Vontade demais de comer aqueles alimentos que você ficou por aquele período sem comer. Mas vamos lá. Então, o que a gente pode ver nesse primeiro grupo de dietas, que é manipulação de macro? Que a longo prazo, o que acontece? Os estudos eles conseguem mostrar algumas respostas a curto prazo, porque estudos a longo prazo são caros e difíceis de serem feitos. Né? Porque, claro, você vai ficar muito tempo acompanhando aquele indivíduo, ele tem que estar fazendo aquilo que você pediu, então por isso que é muito mais difícil. Então, a longo prazo, as evidências atuais indicam que a proporção de diferentes macronutrientes associadas à restrição calórica em dietas saudáveis promove perdas de peso semelhante. Então, independente de como você manipulou esses macronutrientes, aumentou proteína, aumentou lipídio, reduziu carboidrato, se a restrição calórica foi parecida entre um estudo e outro, a perda de peso vai ser parecida, tá? O segundo grupo
de dietas que esse estudo fez foi a restrição de alimentos ou grupos. Então, avaliou dieta vegetariana, paleolítica, livre de glúten e mediterrânea. Vamos ver cada uma delas, então. Vegetariana. O que acontece? Como que é difícil estudar os efeitos das dietas vegetarianas? Por quê? Os indivíduos que decidem, que optam por essa dieta, eles têm diferentes motivos. Se eles têm diferentes motivos, os padrões alimentares vão ser diferentes também. Então, essa pessoa para de comer carne vermelha só. Ou essa pessoa para de comer carne, mas come ovo e toma leite. Ou essa pessoa não come nada de origem animal. Então, perceba que o padrão é muito diferente da dieta. Então, por isso que é difícil comparar. Alguns estudos mostram maior perda de peso, sim, na dieta vegetariana, falando que é porque os alimentos que são consumidos têm uma densidade energética mais baixa. O que é densidade energética? Vou explicar melhor no módulo 2. Quantidade de energia por grama de alimento, tá? A quantidade de caloria por grama de alimento. Mas outros mostram que não tem diferenças com dietas saudáveis com carne. E sim, as dietas vegetarianas protegem contra doenças crônicas. Mas qual que é a conclusão que essa revisão coloca? Que precisam de mais pesquisas. Por quê? Para tentar esclarecer se os benefícios da dieta vegetariana são pelo não consumo de carne ou porque a dieta vegetariana tem um consumo aumentado de fruta, legume e verdura. Tá? Então, precisa de mais estudos para esclarecer isso. Paleolítica. O que é a paleolítica? Por que ela tem esse nome? Então, paleolítico é um período da pré-história, né? E quando, então, os humanos, eles viviam de maneira nômade. E eles eram o quê? Caçadores, coletores. Então, eles tinham que caçar e coletar os seus alimentos. Então, qual que é a característica dessa dieta? Ela é baseada em carne, nozes, ovos, óleos saudáveis, frutas, vegetais. Então, o que ela tem de nutriente? Ela tem pouco sódio, tem uma boa relação ômega 6, ômega 3, é rica em antioxidante, em fitoquímicos, em fibras. Ela é rica em proteína e baixa em carboidrato. Então, os estudos mostram que há sim uma melhora na síndrome metabólica, melhora da sensibilidade à insulina, diminuição do risco cardiovascular e aumento da saciedade. E sim, tem uma diminuição de peso a curto e a longo prazo, porém, é uma dieta de baixa palatabilidade. O que seria isso? Sabor, né? Então, as pessoas não gostam atualmente da composição dessa dieta. E aí ela tem uma baixa adesão, por causa dessa baixa palatabilidade. Então, não dura por muito tempo. E também tem a questão da deficiência de alguns micronutrientes, como, por exemplo, o cálcio, porque pelo padrão ali vocês viram que não tem muito alimento rico em cálcio. Então, o que conclui? Que mais pesquisas são necessárias. Dieta livre de glúten. Então, primeiro vamos entender, o glúten, ele é um complexo proteico que está presente no trigo, no centeio, na cevada, e ele é composto pela gliadina e pela glutenina, tá? Então, o glúten é composto por essas proteínas. A gliadina, ela, em alguns indivíduos, ela não consegue ser digerida completamente e causa uma inflamação intestinal. Então, pessoas que têm doença celíaca, alergia, intolerância ao glúten, sim, isso pode causar uma inflamação. E pessoas saudáveis, que não tem problema nenhum com glúten, não aumenta marcadores inflamatórios, tá?
Então, eu não tenho problema nenhum com glúten, eu vou excluir glúten para emagrecer. Não tem sentido isso, tá? Mas o que a indústria fez? Aproveitou disso e começou a produzir muitos alimentos livres de glúten como se fossem saudáveis. E nem todo alimento livre de glúten tem uma composição nutricional interessante, certo? Então, o que a gente tem? Pouquíssimos estudos consistentes com dieta sem glúten e perda de peso. E os que têm, o que eles mostram? Que há uma diminuição da ingestão de fibras, porque a maioria dos alimentos ricos em fibras, comum da dieta do brasileiro, tem glúten também, e um aumento da ingestão de energia. E isso tem várias explicações nos trabalhos, mas uma delas é que o indivíduo, como ele restringe esses alimentos que estavam constantemente presentes na dieta, ele acaba querendo compensar com outros alimentos e acaba aumentando a energia, o consumo energético. Dieta mediterrânea. Então, ela tem esse nome por causa do Mediterrâneo, né? Então, é o padrão alimentar dos países que ficam no Mediterrâneo. Então, ela é alta em antioxidantes, fibras, ácidos graxos monoinsaturados. E aí, os estudos, alguns mostram associação, outros não, com a perda de peso, mas muitos mostram benefícios metabólicos, sim. Então, controle da glicemia, diminuição de marcadores inflamatórios, diminuição de risco de doenças cardiovasculares e de câncer, tá? Mas aí nós podemos ver que ela é riquíssima em frutas, verduras e legumes, então, consequentemente, riquíssima em fibras, rica em gorduras boas, né, que a gente fala de maneira leiga, assim, porque rica em ácidos graxos monoinsaturados que a gente encontra no azeite, no abacate, tá? Então, esse é o padrão, mais ou menos, dessa dieta. Um consumo de carnes baixo, principalmente carne vermelha. E o terceiro grupo, seria a manipulação de tempo. Então, a gente tem, acho que a gente conhece como jejum intermitente, né? Que seria, então, não consumir alimentos num determinado período de tempo. Mas o que acontece? Os estudos, eles têm uma variação de comprimento e de frequência. Como assim? Um vai estudar 12 horas de jejum, outro vai estudar 16 horas de jejum, outro estuda 14 horas. Um estuda jejum um dia sim, um dia não, o outro estuda jejum todo dia, o outro estuda jejum 2 vezes na semana. Então fica difícil agrupar esses estudos para conseguir ter uma evidência forte, tá? Então, quais são os mais comuns? 2 dias de jejum e 5 dias na semana sem jejum, com uma redução de 25% de, de energia, de caloria, tá? Então, ó, percebam que todo jejum intermitente, ele vai ter uma restrição calórica. Então, a pessoa vai comer menos do que ela precisa, tá? O que mais que é comum de jejum? Dia alternado, então faz jejum um dia, no outro não. Tempo determinado, que seria 12 horas de jejum, 12 horas comendo. E a maioria dos estudos, a longo prazo, é com jejum religioso. Por quê? Consegue um número de pessoas maiores, tá? E aí a gente tem uma variação de resultado para jejum absurda, né? Então, tem estudos que mostram efeito negativo do jejum e outros que mostram que melhora, você aumenta a expectativa de vida, o tempo de vida em até 30%. Mostra também aumento da sensibilidade à insulina, diminuição da glicose, da gordura corporal. Perda de peso varia dentro de cada trabalho, mas de 4 a 10%, e aí varia muito o tempo que a pessoa fez esse jejum, de 4 a 24 semanas. Efeito adverso: aumento da fome, compulsão alimentar, fadiga, halitose, fraqueza, dor de cabeça. E eles são prejudiciais em crianças, em idosos e indivíduos com baixo peso, claro, né? Então, muito cuidado com isso.
Então, o que a gente consegue concluir com essa questão do jejum? Que os estudos ainda são contraditórios, muitos falta o grupo controle adequado, temos muitos trabalhos em roedores, né, em ratos, poucos trabalhos em humanos a longo prazo. A maioria dos trabalhos, então, são feitos pelo Ramadã, né, que fica um mês em jejum de 12 a 16 horas. E aí os resultados são inconclusivos na perda de peso. Alguns mostram até uma recuperação do peso em algumas semanas. Então, sim, temos resultados metabólicos com o jejum, mas precisamos entender muito bem que não é para todo mundo, tá? Então, pessoas que já têm uma relação conturbada com a alimentação, isso pode ser muito complicado. Você pode piorar esse quadro. Então, a gente precisa. É uma estratégia que pode ser utilizada? Sim, assim como a gente viu nos outros: manipulação de macronutrientes, exclusão de padrões diferentes, né, de dietas, mas a gente tem que tomar cuidado para quem que vai ser essa dieta. Então, afinal, qual que é a melhor dieta? Então, a gente tem dietas novas surgindo o tempo todo na ciência e fora dela, só que a gente ainda tem muita evidência inconclusiva, muita evidência ainda contestável. Quando a gente olha para esses resultados a curto prazo, a gente tem diferentes graus de sucesso, mas quando a gente olha a longo prazo, é complicado ainda falar que tal é melhor que a outra, enfim. Então, no futuro, a gente com certeza vamos ter investigações mais profundas sobre perfil hormonal, microbiota, epigenética, como que a gente modula através da alimentação, a expressão genética, para poder fazer melhores escolhas específicas para aquele indivíduo. Mas o que a gente sabe? Que a adesão, o que seria isso, a adesão? A pessoa seguir aquela dieta, sabendo que dieta são todos os alimentos e bebidas que são consumidas, sem pensar, né? Então, adesão é o grau em que os participantes atendem às dietas. Então, quando você considera preferências, intolerâncias, cultura, disponibilidade de alimentos, motivação, você consegue uma melhor adesão àquela dieta. E essa melhor adesão que leva ao processo de emagrecimento. Então, a gente tem que pensar que, para melhorar essa adesão, nós precisamos levar em consideração comportamentos, fatores ambientais, culturais, preferências, a realidade, a rotina daquela pessoa. Tá? Então, o emagrecimento ele não é um processo, não se trata apenas de um processo fisiológico, um processo bioquímico, que você muda lá e pronto, final, conseguiu. Porque envolve comportamento, envolve fator externo, certo? Então, quais são as estratégias para melhorar a adesão? Respeitar a individualidade, que é isso que eu acabei de falar, ficar muito atento ao comportamento. Então, o que eu vou fazer que vai melhorar? Por que eu quero mudar? E buscar informações de qualidade, que nesse mundo atual é bem difícil, né? Então, buscar informação de qualidade. Tudo que é muito milagroso, tudo que é muito rápido, tudo que é muito, a gente tem que desconfiar, né? Que não vem da ciência. Por quê? Porque hoje a gente vê que muitas informações elas vêm de calculadora de dietas, de determinação de escolha. Então, isso pode, isso não pode, isso é proibido, isso é liberado. Isso tem tantas calorias, isso tem tantas calorias, então isso pode, isso não pode. Ai, minha dieta tá errada, isso aqui é errado comer na dieta, essa alimentação tá errada. Então, são exemplos de expressões cotidianas que podem
atrapalhar o que realmente a gente tem de evidência de uma alimentação saudável, tá? Que isso envolve todos esses fatores que eu estava falando para vocês: cultura, religião, social, fator psicológico, emocional, comportamental, tá? Então não é só tantas calorias, tantas de carboidrato, tanto de proteína. Claro que isso é importante, mas só isso não determina realmente o que aquele indivíduo vai conseguir fazer. E o que a gente viu de resultado de todos esse monte de dieta? Que o que importa é a adesão, que a pessoa consegue ficar por mais tempo fazendo. O que ela consegue ficar por mais tempo fazendo? O que cabe na rotina dela, o que tem a ver com a vida dela. E aí isso sim leva à perda de peso, tá? Então, dietas calculadas muito bem certinho, informações básicas de nutrição, lista de substituição, pode não garantir necessariamente que essa pessoa mude o comportamento, que essa pessoa se comprometa a fazer aquilo, tá? Por isso que a gente tem que entender essas escolhas inteligentes, a gente tem que entender esses mitos, esses terrorismos nutricionais para conseguir ter nossa autonomia alimentar, que é isso que vocês vão aprender aqui nesse curso. Certo? Espero que tenham gostado desse primeiro módulo. Encontro vocês no módulo 2, que a gente vai entender o déficit calórico, que, pelo que a gente viu na aula de hoje, é o essencial para o processo de emagrecimento. Tá? Então, a gente vai entender como alcançar esse déficit calórico, o que significa déficit calórico. Então, encontro vocês no módulo 2. Até mais!